alunos, sejam bem-vindos à terceira parte de tecidos humanos. Se você começou por aqui, você começou errado, ok? Então volta lá na primeira parte para a gente dar continuidade aqui. Lá no finalzinho da segunda parte, a gente começou a ver tecido conjuntivo. E aqui eu fiz um resuminho. Nós vimos então, que o tecido conjuntivo, a grande característica dele é porque ele tem grande quantidade de matriz extracelular, além, obviamente, de células. E que essa matriz, que está representada aqui em rosa, no desenho, ela é basicamente formada de uma geleinha, mas principalmente de fibras, E essas fibras, então, vão exercer importantes papéis de acordo com o tipo de tecido conjuntivo. Lembrando que nessa matriz, ficam imersas as células que ficam isoladas uma das outras devido à grande quantidade de matriz. Então, agora, decorem aí, quais são as principais fibras, ou seja, lembrando que a fibra está na matriz, extracelular do tecido conjuntivo. A principal delas, que vocês ainda são jovens, não se preocupam muito, mas eu já estou pensando que é o colágeno, Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a produção de colágeno, que são as fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas são constituídas da proteína colágeno. E o colágeno é o que dá resistência, Dá resistência à tensão, resistência para a pele, para ela ficar assim linda, bela e plena, ok? Então, fibras colágenas, olha a figurinha aqui, essas fibras colágenas são muito resistentes à tração. Ah, esqueci do esse aqui, fibras reticulares, Elas também são formadas de colágeno, mas elas são mais finas e mais ramificadas, tá? E as elásticas, como o próprio nome diz, elas dão elasticidade. Então, vai ter tecido conjuntivo que vai ter mais fibra elástica. Vai ter tecido conjuntivo que vai ter menos fibra elástica, ok? E a proteína que compõe a fibra elástica é a elastina. Então, tá na pele e nos vasos sanguíneos. Observem mais uma vez, que as células do tecido conjuntivo elas estão isoladas uma das outras, porque entre elas existem essas fibras, ok? E agora a gente vai falar das células do tecido conjuntivo. Antes da gente falar dos tipos diferentes de células, queria que vocês olhassem isso aqui, que é a célula mesenquimatosa. Essa célula é uma célula que dá origem às outras células, Então, essa célula tem o poder de originar diferentes tipos de células. Então, a principal célula do tecido conjuntivo é o fibroblasto. Por que que o fibroblasto, que está aqui em azul, nessa figurinha, é a principal célula do tecido conjuntivo? Porque é ele que vai formar as fibras. Essas fibras que a gente acabou de ver, quem forma são os fibroblastos. E, além disso, é responsável por aquela geleia que eu falei. Então, veja como ele é importante. Dependendo do tipo de tecido conjuntivo, lembra que eu falei que são vários tipos de tecido conjuntivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, Nós vamos ter mais ou menos células do que eu vou falar agora. Então, nós vamos ter macrófagos. O que são macrófagos? Macrófagos são células de defesa. Olha que lindo, um macrófago tentando matar bactérias, Então, por que ele é uma célula de defesa? Porque ele fagocita. O que é fagocitar? Englobar partículas. Então, eles capturam as bactérias e digerem elas, ok? Então, no tecido conjuntivo tem macrófago. No tecido conjuntivo tem mastócito. Mastócito também ele é importante, é um anticoagulante, Não deixa a gente morrer de hemorragia aí. Depois a gente vai ver essa parte de hemorragia. E também ele libera a histamina, que é para processos alérgicos, ok? Então, vejam aqui que tem os mastócitos. O tecido conjuntivo também tem plasmócito. O plasmócito é a célula que vai produzir anticorpo, também para defesa. Esses tipos de células de plasmócito a gente vai ver melhor no sistema imunitário, ok? A função deles e tal. O tecido conjuntivo, principalmente o adiposo, o gorduroso, vai ter célula adiposa. Olha como elas são gordinhas, porque elas armazenam gordura, lipídio, então serve para reserva de alimento, ok? Observem, então, a quantidade de diferentes tipos de células que estão presentes no tecido conjuntivo e como que esse tecido é muito diferente do tecido epitelial que a gente viu lá nas duas primeiras videoaulas, ok? Lembrando que
dependendo do tecido conjuntivo, algumas células vão estar com maior frequência do que outras. E antes da gente começar a falar dos diferentes tipos de tecido conjuntivo, eu gostaria aqui de ressaltar a importância do tecido conjuntivo na cicatrização. Quando a gente faz um machucado, né, a tal da cicatriz. Então, ó, aqui nós temos a pele normal. Se nós temos uma lesão superficial, uma lesão leve, que só atinge a epiderme, né, a parte mais externa, a epiderme ela consegue se regenerar. E aí a gente não fica com cicatriz nenhuma. O que acontece quando a gente faz um ferimento e fica a cicatriz? É porque a lesão ela foi mais profunda. Então, como a lesão foi mais profunda, a epiderme em si ela não consegue se regenerar totalmente, nem a derme, né? E aí, então, existe o depósito de tecido conjuntivo. Então, vão sendo depositados o tecido conjuntivo, porque os fibroblastos, né, que são essas células que produzem colágeno, eles vão migrando para a área lesada e secretam fibras colágenas. Então, a cicatriz é um acúmulo dessas fibras do tecido conjuntivo. E aqui, galera, né, eu trouxe uma figurinha muito legal aí de uma parte da nossa perna, mostrando os diferentes tipos de tecido conjuntivo que a gente pode ter num único espaço ali na perna, ok? Que aqui, ó, é o nosso joelho, um pouquinho a perna para cima, o fêmur, né? E a canelinha aqui embaixo. Então, gente, anotem aí. O tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em dois, que são os propriamente ditos, que podem ser frouxo e denso, e o denso pode ser não modelado e modelado. E os especiais, que vão formar a cartilagem, os ossos, o tecido gorduroso e o sangue. Então, cartilagem, osso, sangue, tudo isso é tecido conjuntivo. E a partir de agora, respira fundo que a gente vai ver cada um deles. Vamos começar, então, com o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, a principal função é ligar, unir os demais tecidos. E aí, lembra que eu falei? Eles vão preenchendo os espaços existentes entre os tecidos, ok? Eu tenho dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, como eu disse no slide anterior. O conjuntivo frouxo e o conjuntivo denso. Já observem aqui, ó, a epiderme que a gente viu. Então, embaixo da epiderme, nós vamos ter o tecido conjuntivo frouxo e denso. Aonde, Ana? Já vou dar o spoiler, na derme, né? Que é a camada que fica embaixo da epiderme na pele. Então, vamos lá, né? Característica. O tecido conjuntivo propriamente dito, então, é dividido em frouxo e denso. O frouxo é o tecido de maior distribuição no corpo humano. Então, nós temos mais tecido conjuntivo frouxo, tá? Como falei, preenche espaços, apoia e nutre as células epiteliais. Por quê? Olha aqui, a epiderme é tecido epitelial, ok? Embaixo da epiderme é a derme, lembrando que a pele é um órgão. Se a pele é um órgão, ela é formada de vários tecidos. Então, a gente viu o primeiro deles, tecido epitelial, e embaixo o tecido conjuntivo frouxo. Então, quem que sustenta a epiderme? O tecido conjuntivo frouxo, tá? Ele também envolve nervos, envolve músculos, envolve vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Tem um papel importante na cicatrização, como eu falei para vocês ali, né? Tem uma distribuição homogênea, ou seja, dos elementos. O que é uma distribuição homogênea? Tem um pouquinho de cada um. Tem um pouco de fibra elástica, tem um pouco de fibra colágena, de reticular, ok? O conjuntivo frouxo, como o próprio nome diz, ele é elástico e macio. E as principais células são os fibroblastos e os macrófagos. Lembra que eu falei que vai ter tecido que vai ter mais de um tipo de célula, né? Mais concentrado. E aqui é principalmente macrófago e fibroblasto. E o denso? O predomínio é somente fibroblasto e fibras colágeno. Predomínio, né? Tem bastante fibroblasto e bastante colágeno. Por quê? Porque é um tecido denso, ele é resistente à tração, resistente à tensão, então ele é pouco elástico. Se ele é pouco elástico, ele vai ter pouquíssima fibra elástica, por exemplo. Vai ter mais fibra colágeno. A grande função é resistir a tensões.
Como a principal função dele é resistir à tensão, ele forma os tendões. O que são tendões? São as estruturas que vão ligar o músculo no osso, né? Porque o osso e o músculo, eles têm que estar ligados para desenvolver a função de movimentação e sustentação. Quem liga o músculo no osso, então é o tendão. Isso é muita questão de vestibular, ok? Do que são compostos os tendões? Os tendões são basicamente compostos de tecido conjuntivo denso. O conjuntivo denso também, como a gente já viu, aparece na derme, que é uma parte da nossa pele, ok? Nós temos dois subtipos de tecido conjuntivo denso. O não modelado, o que é o não modelado? É que as fibras colágenas, elas não têm orientação, ó. Vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, para a diagonal. Então, elas estão mais tranquilas, mais soltas, né? Que é na derme, porque a derme não é um tecido tão duro assim de resistência à tração. Já o modelado, as fibras elásticas estão tipo militares, sabe? Tudo em sentido, todas com orientação fixa. Isso por quê? Porque essas fibras colágenas, elas mais com uma orientação definida, elas são mais resistentes à tração. Então, o modelado está nos tendões. Muito bem, olha só. Nós, então, já vimos o tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo e o denso. E agora, a gente vai começar a ver o cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é chamado de cartilagem, né? E aí, então, nós temos cartilagem no nariz, na orelha, né? Então, ela é fundamental. Quais são as funções desse tecido cartilaginoso? Auxiliar na sustentação do nosso corpo, principalmente no embrião. Quando o bebê vai surgindo, já não tem depósito de tecido ósseo. Primeiro, o bebê é formado de cartilagem, né? E aí, a cartilagem, aí ela vai sendo substituída pelo tecido ósseo. Todas as nossas partes que têm articulação, movimento, ó, os dedos, aqui, né, o cotovelo, todas essas partes, as articulações, elas são revestidas de tecido cartilaginoso. Então, esse tecido facilita o movimento. Além do que, o tecido cartilaginoso ele é fundamental para o crescimento de ossos longos, por exemplo, o fêmur, né, os ossos do braço e assim por diante. Agora, presta atenção. O tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo, mas não há nervos nem vasos sanguíneos, como é comum encontrar no tecido conjuntivo, tá? Então, cartilagem não tem nervo e não tem vaso sanguíneo. Por isso que praticamente quando a gente fura a orelha, não dói, porque não tem perigo de pegar um nervo, né? E aí que você pega um nervo, você quase se mata, ok? Mas o tecido cartilaginoso é feito de células vivas. Se são células vivas, elas precisam se nutrir. Então, quem que nutre? Quem nutre é o tecido conjuntivo vizinho deles, né? Pode ser o frouxo, pode ser o denso e assim por diante. A célula que forma o tecido cartilaginoso, anotem aí, é o condroblasto, tá? Condro vem de cartilagem, ok? Então, condroblasto são células jovens que produzem fibras elásticas e colágenas e produzem a substância, a matriz extracelular. Então, condroblasto é a célula do tecido cartilaginoso que vai produzir as fibras, né, colágenas e elásticas. Conforme os condroblastos, eles vão ficando mais velhinhos, né? Eles vão perdendo a sua atividade de produção. E aí eu não chamo mais de condroblasto, eu chamo de condrócito, tá? Então, condrócito, se vocês ouvirem, né, são células maduras com baixa atividade metabólica. Observe essa figurinha acima de mim, né? Nós temos aqui uma faixa chamada pericôndrio, que é rica em fibroblasto e fibras colágenas. E aí, ao lado, nós temos os condroblastos, e conforme a gente vai adentrando o tecido cartilaginoso, a gente vai ter os condrócitos. Então, os condrócitos já foram condroblastos, ok? Mas eles são mais maduros. Conforme eles os condroblastos vão ficando mais maduros, eles dão uma regredida aqui e formam lacunas, né? Então, os condrócitos é comum ter essas lacunas. E como eu falei para vocês, formam as cartilagens. Aonde tem, Ana, cartilagem, né? Vocês conhecem só poucas, né, cartilagens. As cartilagens, elas estão distribuídas no nosso corpo inteiro. E elas são de 3 tipos. A cartilagem hialina, que é a que tem maior distribuição
ok? Que estão essa azulzinha clara aqui, ó. Todas essas azuisinhas claras, olha, que estão aqui nas costelas, entre as costelas e o externo, nas articulações, ó, cartilagem hialina, no nosso nariz, ok? A fibrocartilagem, que é a cartilagem fibrosa, está principalmente aqui na nossa coluna, né? Na coluna vertebral. E a cartilagem elástica, que é o principal lugar dela são as orelhas, porque é a parte mais elástica que a gente tem. E aqui eu quis detalhar para vocês estudarem, né, as cartilagens, as características onde elas são encontradas. Então vamos lá. A cartilagem hialina é a mais comum. Ela tem uma quantidade moderada de fibras colágenas e aonde ela vai aparecer? Como eu já disse para vocês, ela recobre as extremidades dos ossos, né, nas articulações, né, forma uma superfície lisa e lubrificada, estão nas fossas nasais e na traqueia. Então, aqui tem o narizinho, tem nas articulações, aqui, né, como eu já falei para vocês também, ligando a costela no osso externo, ok? E a cartilagem hialina é a cartilagem do embrião. Eu também falei para vocês que o embrião, quando ele começa a se desenvolver, a estrutura de sustentação dele é a cartilagem, que depois vai ser substituída pelo tecido ósseo. E aqui eu estou falando dos discos hipofisários. O que acontece? Quando uma mãe tem receio de que o filho não está crescendo, né? O médico pede um raio-x da mão do menino, né? Ó, 9 anos. E aí o médico vê o tamanho do disco hipofisário ou hipofisário, ok? O que é esse disco? É um disco que tem cartilagem. E essa cartilagem, ela vai ser substituída por tecido ósseo. Olha uma pessoa com 45 anos, ela não tem mais esse disco. Então, esse disco, dependendo da quantidade de disco, mostra o quanto que essa criança ainda vai crescer. E esse disco é feito de cartilagem hialina. A cartilagem elástica, como o próprio nome diz, tem bastante fibra elástica, né? Então, olha aqui a cartilagem elástica, com as fibras elásticas, além das colágenas. E compõe principalmente o pavilhão auditivo, mas também está dentro do ouvido, na tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, na epiglote, que a gente vai estudar nos próximos sistemas, e nas partes da laringe. E, por fim, a cartilagem fibrosa, né? Que é a cartilagem que está mais resistente à tração, porque as fibras colágenas elas estão em paralelo. Lembra que a gente falou? Quanto mais paralelas as fibras colágenas, mais o tecido é resistente à tração. E aonde que eu tenho que ter cartilagem resistente à tração? Na minha coluna vertebral, né? Então, a minha coluna, as vértebras, olha, os ossos aqui, eles estão, entre eles existem os discos intervertebrais, que é onde, então, são ricos em cartilagem fibrosa, né? Formam os discos intervertebrais e ponto, né? Estão a cartilagem fibrosa onde os tendões e os ligamentos se inserem nos ossos, ok? Presente, então, em locais que constantemente recebem forças de tração e tensão, necessitando de um tecido elástico, mas ao mesmo tempo resistente, ok? Também tem essa cartilagem também tem aqui na bacia, né, na sínfise, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente volta com a parte 4, continuando com o tecido conjuntivo.